amigos do canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Olha a muriçoca aí, ó, firme, graças a Deus. Eu ia gravar o vídeo lá dentro, eu ia dar uma volta, que eu tenho que pôr um óleo ali depois. Eu quero comprar aquela capinha da seta lá, mas tá quente demais, gente, tá quente demais da conta. E aí eu tô caçando um lugar pra me gravar um vídeo aqui, mas tá difícil achar uma sombra. Tá na hora do almoço, aí tá difícil demais achar uma sombra. Aí eu tô esperando ver se eu acho um lugar aqui pra mim gravar. Mas é isso aí, ó. Vocês viram, tá tudo inteiro aí, ó. Vendo? Em pezinha, muriçoca. Pra glória de Deus. Mas eu vou achar, acho que eu vou acabar gravando aqui mesmo. Hoje eu tenho um tema importante pra falar pra vocês. O pessoal tem me perguntado sobre isso, né? Sobre o quilômetro rodado. Há muito tempo atrás mesmo, eu fiz um vídeo mostrando, exemplificando como cobra o frete, né? Não falei pra fazer daquele jeito. Mostrei assim, hipoteticamente, né? Como que a gente deve cobrar um frete. Tá aí no canal. Teve muita gente que falou que é isso mesmo que eles cobram. Teve muita gente que me criticou. Falou que daquele jeito lá eu ia passar fome, né? Mas como diz, a gente tá aí pra receber crítica. Tô sujeito a isso, né? Mas a minha ideia do canal é igual eu falei. É passar informação e essa experiência que a gente vai estar tendo com o tempo, né? Nos fretes aí, certo? Antes de eu começar, queria pedir para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal para dar aquele apoio moral, aquela força, certo? Curta os vídeos e principalmente não deixa de comentar. Gente, a sua opinião é fundamental. Por que acontece? Tem muita gente que é caminhoneiro que segue o canal, tem muita gente que é vlogueiro, né? E tem muita gente que simplesmente é simpatizante. E pra mim é muito importante saber a opinião de vocês relacionada aos temas de caminhão. Mesmo sendo do ramo, entendeu? Todo mundo tem uma visão, né? Todo mundo tem uma visão de como funciona caminhão, como funciona frete, né? Então assim, é muito importante, eu leio todos os comentários. Tem comentário que às vezes não chega até mim, mas aí eu pesquiso lá nos vídeos. Sempre que dá pra me responder eu respondo, mas eu sempre tô de olho. Tá? É muito importante isso aí. Porque eu acredito que o que falta no Brasil, pro Brasil dar certo, é essa cooperação, né? Essa coletividade. Porque eu não sei de tudo, né? Nem o cara que inventou isso aqui sabe de tudo, né? Quem sabe tudo é só Deus. Mas vamos direto pro vídeo. Chega de enrolação. Igual eu falei, tem muita gente me mandando e falou, cara, como é que você cobra o frete do quilômetro rodado? Como é que funciona isso? Entendeu? É só chegar, cobrar? Você, como diz, você tem um preço fixo? Você tem algum requisito? Como que funciona isso? Pois é, galera. Tem muita gente que acha que o importante do frete do quilômetro rodado, você cobrar, tem muita gente que pensa assim, né? Acha que o importante do quilômetro rodado é cobrar o valor, certo? É em cima do valor. E não é bem assim, certo? Eu passei aqui pra dentro porque o sol batendo aqui hoje tá osso gravar vídeo, viu? Mas voltando ao assunto, o pessoal acha que às vezes é só você pôr o preço no quilômetro rodado, certo? E acelerar e rodar, sabe? E não é assim que funciona, né? Fernando, e não é assim que funciona. Não basta você chegar e falar, não, é tanto que eu cobro o quilômetro rodado. Existem alguns requisitos, gente. E tem muita gente que não sabe disso. E tem muita gente que fala, cara, eu comprei uma... Porque a maioria do pessoal que tá no meu canal é independente de ter caminhão, ser blogueiro, tem muita galera aí. Tem Fiorino. Agradeço demais a galera da Fiorino aí. Tem HR, tem caminhão pequeno, tem 3/4, tem van, tem perua, né?
E tem uma galera que fala, pô, cara, eu tô cobrando quilômetro rodado, mas eu ainda tô tomando prejuízo. Eu tô rodando empatado, vamos dizer, pra não falar que tá no prejuízo, eu tô rodando empatado. O que tá acontecendo? Galera, vou falar pra vocês o que eu faço, tá? Se é o certo ou se é o errado, cada um. Pra mim, na minha visão, pra mim me supre, certo? Gente, em relação a quilômetro rodado, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês concordam comigo? Vamos dar um exemplo muito simples. Você vai fazer uma viagem que o total de quilômetros que você vai rodar, uma viagem não, você vai fazer um frete que o total do quilômetro vai dar 20 quilômetros total que você vai andar. Então quer dizer, quilômetro rodado você sempre cobre ida e volta. Então vamos fazer assim. Você vai gastar 10 quilômetros para ir e 10 quilômetros para voltar, a partir do ponto zero que você pegou, certo? Daí tudo bem. Então, digamos que você vai cobrar aqui na região, o pessoal que... Eu vou falar o que eu sei, e porque eu já tive caminhão 3/4, certo? Eu tô falando o que eu sei, eu tô falando baseado na minha experiência. Na época que eu rodava no caminhão 3/4, naquela Fordinha que eu tinha, o pessoal cobrava entre 1,80 a 2,50 o quilômetro rodado no caminhão 3/4, certo? Aí o que acontece? Você vai andar 20 quilômetros, vai dar um total, digamos que você vai cobrar R$2. Então quer dizer que um frete de 30 quilômetros, um frete de 20 quilômetros, né, 10 para ir, 10 para voltar, a R$2 o quilômetro dá quanto? 2 vezes 20 dá quanto? R$40. Certo, gente? Pô, isso não compensa, né? Aí o cara fala, pô, mas o cara fala que viaja pra mim até a 1,80 o quilômetro no 3/4. Não tô falando do meu, vou chegar no meu caminhão ainda, certo? Pô, mas, cara, essa conta não tá batendo. Tá muito pouco esse frete. Sendo que, por exemplo, eu ando dentro da cidade, aqui na cidade de Aranguari, que é onde eu moro, pra você ir de uma ponta a outra no lugar mais longe que você vai gastar, você vai andar 12 quilômetros, certo? Então quer dizer que a ida e a volta vai dar 24 quilômetros, certo? Então quer dizer que um frete no 3/4 ia sair 24 km vezes 2, no KM, digamos que eu cobro a 2, R$48. Sendo que uma mudança, olha, tanto que é engraçado, se a gente fosse basear isso no quilômetro rodado, sendo que uma mudança dentro da cidade do 3/4, aqui, o pessoal cobra entre 80 e 100 reais, né? Dá quase o dobro nesse preço tabelado, né? Que é o que o pessoal já cobra. Aí tem muita gente que fica sem entender, né? Falando, ó, cara, mas eu não entendo. O cara vai viajar, faz tanto quilômetro rodado, o cara consegue fazer mais barato e tal. Eu falo, galera, uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês é que é assim, ó. Eu trabalho assim, eu vou falar que eu trabalho assim. Pra mim, cobrar o quilômetro rodado um certo preço pra compensar, tem que ter uma distância X pra mim começar a cobrar o quilômetro rodado. E eu tenho muitos amigos aí, caminhoneiro, aqui na cidade mesmo. Tem um amigo meu que a gente conversou tem uns meses. É o Samuel. Um abraço, Samuel, se você estiver vendo esse vídeo aí, Deus te abençoe. Ele tem um 608. Pensa num cara ajeitado, é ele. 608 dele é da hora, galera. Sabe, bichando. Ele mexeu nele, o trem andador. Ele dá mais de 100 no pé, sabe? Acho que dá 120 no pé. A gente tá até conversando disso. Ele fez algumas modificações. O caminhãozinho dele é um show. É no baú. E aí a gente conversando, né? Porque ele costuma dar tiro longo nesse 608 dele. E ele faz Mato Grosso, faz São Paulo, vai pro sul também, entendeu? E a gente conversando sobre isso, e eu até falando, a gente falando de cobrar por quilômetro rodado, mas a distância mínima. E eu tinha falado pra ele, eu falei, cara, eu pra me cobrar por quilômetro rodado, se eu não andar pelo menos uns 250, 300 quilômetros, eu não... Acima dessa quilometragem, não abaixo. Não compensa cobrar o quilômetro rodado, certo? E ele falou a mesma coisa, falou, cara, pra mim pegar por quilômetro rodado, só acima dessa quilometragem também. Por quê, galera? Você concorda comigo que no nicho, você que tem caminhão, você sabe, na região que você tá, na cidade que você tá, já ali, até no, mais ou menos em 100 quilômetros, vamos dar um exemplo, até no raio de 100 quilômetros da cidade que você mora, da região que você mora,
os preços, de certa forma, pelo mercado, certo? O que eu falo quando mercado? Pela galera que tem caminhão, ele já é um preço, de certa forma, tabelado, tá? Não tô falando de tabela frete aqui. Tudo bem? Não tô falando de tabela frete. Até porque pra mim ninguém roda naquilo lá. Quem que roda em preço de tabela? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso não. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Eu falo tabelado, por exemplo, regional, por exemplo, aqui na cidade de Araguari, existe um preço de frete, de mudança. Para caminhão 3/4, a galera roda entre 80 e 100, certo? Para caminhão toco, a galera roda entre 150 e 200, isso dentro da cidade, para fazer mudança, certo? Para Fiorino, ou carretinho, ou Kombi, o pessoal cobra 30, 40 reais, entendeu? Então assim, sucessivamente. Isso é um exemplo, galera, tá? Não vem falar nos comentários, que isso aí é barato demais, que isso é caro demais. Eu tô dando um exemplo, pra vocês. Porque cada frete tem as suas variações, as suas especificações, e aí você dá o preço devido àquilo. Então o que acontece? O mais importante de você saber do quilômetro rodado não é o que você vai cobrar. É a quilometragem que vai compensar para você cobrar ele. Certo? Entendeu? Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Olha, eu vou dar um exemplo. Se você tem um caminhão 3/4, que já aconteceu comigo, eu já tive, como que você vai cobrar um quilômetro rodado numa viagem de 20 quilômetros? Você não vai ganhar nada. Viaja, diga assim, né? Perto, né? Como é que você vai cobrar o quilômetro rodado até 50 quilômetros? E de volta, vai dar 25 para ir, 25 para volta. É muito pouco. Tem muita gente que fala assim, eu tenho um frete, é para levar em tal fazenda, e daqui na tal fazenda dá tantos quilômetros. E geralmente é nesse raio assim, né? Você não anda mais que 30 quilômetros assim. Às vezes você vai mais longe. Mas assim, aí como é que você vai cobrar o quilômetro rodado disso aí? Retorno é muito pouco. Entendeu? Você não vai fazer para pagar o óleo, meu amigo, né? Agora, por exemplo, acima de, digamos que a galera aí, você pega um frete para você rodar 1000 quilômetros, vamos arredondar. Você vai pôr a R$2, digamos que você tem um 3/4. Tá? Não tô falando que o preço do quilômetro rodado é isso. Tô dando um exemplo. Tô fazendo com valores redondos. Você vai andar 1000 quilômetros, no caso, para ir, 1000 para voltar, 2000 quilômetros. Você cobrou a R$2 o quilômetro, né? Então quer dizer que vai sair R$2.000 bruto, né? De modo geral. Aí tem outras despesas que você tem que incluir. Pedágio, que eu geralmente, quando eu pego frete assim, eu não incluo pedágio no quilômetro rodado. Pedágio é a parte do cliente, certo? Por exemplo, aqui na minha região a 0,50, que é a que passa aqui na cidade, ela é toda pedagiada nesse trecho que eu moro, do Triângulo Mineiro até na divisa de Goiás ali, com Catalão. E tem dois pedágios, tanto indo para Uberlândia tem um pedágio, como indo para Catalão tem outro pedágio. Então quando eu combino um frete que eu vou numa dessas duas cidades, que a gente fala rodar na porta, Catalão tá a 74 quilômetros daqui de Araguari. Um pouco mais, um pouco menos às vezes, dependendo do lugar que você vai lá. Tem um pedágio daqui para lá. Quando eu cobro o quilômetro, se eu cobrasse o quilômetro rodado, que eu não cobro, o pedágio seria por conta do cliente. Vocês me entendem? Uberlândia também. Uberlândia tá mais ou menos 40 quilômetros daqui, para pôr muito, certo? Acho que dá até menos um pouco. Aí de volta você vai andar 80 quilômetros, vamos pôr assim, dependendo do lugar que você for lá, certo? Se andar vai ser 5 quilômetros a mais ou 5 quilômetros a menos, mas tá nessa base aí. Você cobrou o frete, o pedágio é a parte. Eu não incluo pedágio, esses tipos de despesa no quilômetro rodado. Porque se você for incluir tudo, anotar tintim por tintim, a hora que você apresentar pro cliente, ele não vai querer te pagar, certo? Infelizmente ele não vai querer te pagar. E com certeza ele vai achar outra pessoa que vai por menos. E te falo mais, o segredo do quilômetro rodado é o jeito de você conversar, de você explicar pra pessoa. Então vou dar outro exemplo. Vou daqui em Uberlândia, o pessoal que tem caminhão, agora eu vou falar da minha situação. Já tive 3/4, falei o que eu já vivi, certo? As experiências que eu tive com 3/4. E agora eu tô no toco, beleza? Vou falar do toco. Daqui em Uberlândia, Araguari e Uberlândia, esse trecho de 40 km, o frete do toco a ser cobrado, o certo, o justo a ser cobrado é entre 400 e 450 reais. Livre do pedágio,
certo? Livre do pedágio, tá? Pedágio por despesa, por quem contratou paga o pedágio, beleza? E isso no bate-volta. O que é o bate-volta? Você já vai, independente, se for levar mudança, se for levar alguma carguinha, já tem a gente para descarregar, certo? Já esteja tudo organizado. Você só vai chegar lá, o pessoal já vai bater a carga, você volta para trás, certo? Se não pegar uma volta, você já volta para trás. É um frete que você faz em menos de meio-dia, né? Digamos que é um frete que dura entre 4 e 5 horas, né? Digamos que você sai daqui 6 horas da manhã, na hora do almoço, 11 horas você já está aqui de novo, certo? É esse preço no toco, entre 400 e 450. O povo fala, e é bom demais, compensa. Compensa, mas não aparece todo dia não, galera. Frete desse é minguado. É 2 por mês, para quem é autônomo igual eu. Eu não tenho vínculo com transportadora, certo? Eu não trabalho com frete Brás, futuramente eu vou falar por quê. Não tem nada, eu acho um aplicativo excelente, mas eu não mexo com aplicativo para pegar frete, certo? Porque igual eu falei para vocês, tem algumas coisas que eu ainda quero melhorar no meu caminhão para mim conseguir pegar uns fretes mais aceitáveis, vamos dizer assim, né? Mais rentáveis nos aplicativos. E até porque a maioria do pessoal que posta frete nesses aplicativos, né, segue a tabela e tal, eu não vou entrar em detalhes aqui agora não, né? Mas para o freteiro autônomo, existe um limite, um raio de quilometragem que compensa você cobrar o quilômetro rodado e outro raio que não compensa, certo? Se eu fosse, olha para vocês verem, se você fosse cobrar, digamos que um frete desse lá, vou daqui em Uberlândia, eu cobro R$ 450 no toco, certo? Aí beleza, você negociou, a pessoa não chiou, tranquilo, vamos fazer? Vamos. Aí a gente pega, vai e faz o frete. Esse preço é o que a maioria cobra. Aí a gente vai pegar, fala, não, eu quero saber o quilômetro rodado. Tudo bem, a gente divide esse valor, certo? Como diz, a gente divide esse valor aí pelo quilometragem, daria uns 6, 7 reais. Se você chegar na pessoa e falar, pô, cara, você vai me cobrar R$ 7 o quilômetro rodado, sendo que o preço dele já é tabelado, sendo que o cara fala, tem fulano de tal que roda a tanto quilômetro. Porque a gente inexperiente, na hora de pegar o frete, ela não tem ciência que aquela quilometragem, você cobrar o quilômetro rodado numa distância curta, não compensa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Um frete desse meu no 3/4, voltando para o 3/4, ele tabelado aqui na região, na cidade aqui, eu sei de gente que vai lá por R$ 300 no 3/4, né? Entre 250 a R$ 300. Se fosse cobrar quilometragem mesmo nessa distância, o cara ia ganhar R$ 120, R$ 130. Então vocês entendem, tanto que de certa forma até meio complexo, né? O pessoal acha que simplesmente você comprar um caminhão e fazer frete, vamos, não é tanto, eu vou conseguir salvar tanto. Não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Então, para mim, o fundamental para cobrar a quilometragem é a distância, certo? É estipular um mínimo de quilômetros que você vai rodar para você cobrar o quilômetro rodado. E aí depois que você estipula isso, né, que para mim é o fundamental, né? Por exemplo, tem gente que me fala que roda no toco, eu não sei se é verdade, tá? Porque eu tô falando da minha experiência, esse canal eu falo do que eu vivo, né? E do meu caminhão. Tem gente que fala pra mim que roda no toco. Já teve gente que escreveu nos comentários aí, em São Paulo, que roda a 11, 12 reais o quilômetro, né? Lá, no toco. Não sei se é verdade, certo? Cada região é cada região. Aqui na minha cidade o pessoal roda no toco o quilômetro rodado de 5 a 6 reais, certo? Principalmente mudanceiro ou cara igual eu, que carrega todo tipo de carga. Tem a grade baixa, não só para mudança, né? Mas faz outras coisas, carrega material de construção, carrega uma ou outra verdurinha que é pouca coisa. Em modo geral, né? E tem gente também que eu já conversei com gente do norte do Brasil que fala que o quilômetro rodado de um toco lá no norte do Brasil, tem gente que roda a R$ 2,50, R$ 3, certo? Aí vem todo mundo comentar aqui, esse preço está muito barato, esse valor está muito caro.
Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês que vocês têm que entender. Tem que entender. O Brasil é muito grande, certo? O Brasil é muito grande. A gente tira um exemplo em relação quando você vai comprar um carro ou um caminhão. Quando você for comprar um caminhão, pesquisa o mesmo modelo de caminhão, o mesmo ano de caminhão, certo? Com as mesmas especificações, pesquisa nas regiões que você vê. Pesquisa o preço de caminhões na região norte, pesquisa o preço de caminhões aqui em Minas Gerais, pesquisa preço de caminhão no estado de São Paulo, pesquisa preço de caminhão no Paraná, lá no sul, para você ver que a variação de preço é muito grande, certo? Eu fiz o vídeo aí falando, né, quanto que eu tinha pagado no caminhão, quando foi minha história, teve gente que falou, que é muito caro, que é não sei o que, que é não sei o que. Pois é, cara, mas no lugar que você tá pode estar barato. No lugar onde eu moro não é, né? E às vezes no lugar onde eu moro o caro para mim é barato para outro lugar do Brasil. Isso varia, gente. Você pode ver, do Brasil de norte a sul, a variação de preço de combustível, cada lugar é né? Cada lugar tem um preço. Tem lugar aí que chega a ter 20, 30 centavos de diferença no combustível. Entendeu? Então abra a mente e começa a pensar de modo geral. Vamos globalizar o país, vamos pensar de modo geral. Aí a gente, requisito, voltando ao assunto. O requisito, o mínimo de quilômetro para me cobrar é tanto, certo? Dei o meu exemplo, não estou falando para vocês fazer igual. É tanto que eu vou cobrar a partir daí. Segunda coisa, eu vou chegar lá, eu vou ter que esperar para me descarregar, eu vou ter que almoçar, eu vou ficar lá 1, 2 dias, certo? Como é que é a minha diária lá? Quanto que eu vou cobrar de diária, certo? Ou é só chegar lá, descarregar e já voltar para trás? Ah, não, eu tenho que cobrar uma diária porque a distância é longa, eu tenho que dormir, tenho que descansar. Ah, não, não é tão longa, ou às vezes é longa, mas eu vou descansar bem, eu vou conseguir. Eu paro num posto, durmo 2 horinhas, durmo 3 horinhas e consigo chegar. Então, gente, a partir da distância que você vai resolver cobrar a quilometragem, que vem as outras coisas. Tudo bem? É complicado você aderir. Olha para você ver. Você vai cobrar um quilômetro rodado. Aí beleza, você escolheu que o mínimo, por exemplo, só a partir de 300 quilômetros que você for rodar, que você cobra o quilômetro rodado. Menos você não cobra, certo? Você vai tabelar o preço, vai fazer igual eu falei, vai procurar o nicho da sua região e ver quanto que é. Aí a partir daí, que você coloca as outras coisas, só que você tem que entender que é assim, eu vou falar para vocês, dentro do quilômetro rodado, você tira. Como que funciona? Você tira a despesa do caminhão, o óleo que o caminhão vai gastar e o seu salário. Tudo bem? Agora, pedágio, certo? Alimentação diária, né? Que é diária, digamos que você leva lá 2, 3 dias para descarregar. Isso, quando eu tenho que fazer, eu faço por fora. Entendeu? Eu faço por fora. Porque você tem que entender que é assim, o frete, gente, principalmente a gente que é mudanceiro, fala mudanceiro, é freteiro, mas a gente que é autônomo, a gente está sujeito a ter inúmeras variações, entendeu? Por mais que você planeje, você se organize para ir num frete, você vai ter variação ali, variação de tempo, variação de gasto, pode acontecer qualquer coisa, você pode ter que ficar lá mais, você pode ter feito um combinado, chegar lá você tem que esperar. Entendeu? As coisas estão sujeitas, infelizmente, a mudanças. Não estou falando errado, mas tudo está sujeito a mudança, certo? Então, assim, antes de falar de valores de quilômetro rodado, antes de, né, que eu cobro tanto, não, que eu tenho que cobrar isso para compensar, que eu tenho, sabe, essa balela toda, faça um estudo de a partir de qual distância compensa para você cobrar o quilômetro rodado. Se não, roda na tabela regional. Todo mundo sabe aqui, ó. Aqui na minha cidade tem uns caminhão toco, tem uns caminhão 3/4, tem a galera do truque, entendeu? Então, como diz, você sabe mais ou menos quanto... Por exemplo, eu não sou do truque, mas eu sei que o pessoal que vai no truque aqui em Uberlândia cobra R$600 pra ir no truque, né? Eu sei que a galera do toco, que é igual eu aí, cobra entre 400 e 450. Sei que a galera do 3/4 às vezes cobra entre 250 a 300. Então, assim, é tudo uma questão de experiência. Com o tempo você vai ganhando isso. Só que você tem que estar atento. Entendeu? Você tem que estar atento. Certo? Por que que eu falo que às vezes eu não dou o preço do quilômetro rodado
Ao invés de chegar numa patrola aqui, tem barulheira. O que acontece? Por que eu não falo pro cliente de cara o preço do quilômetro rodado? Porque tem muita gente que pega, por exemplo, digamos que eu tô no toco aqui, eu vou lá no Uberlândia e vou falar, não, vou te cobrar R$7 o quilômetro rodado, né? Que é pra chegar a esse valor, R$6, R$7 pra chegar a esse valor que eu falei que é o preço da tabela. Você fala o preço pra pessoa, a pessoa acha um cara, não, fulano lá vai pro 5, vai pro 4, então eu prefiro não estipular. Você tem que saber pegar o frete, entendeu? Você tem que saber agregar valor e justificar o valor que você cobra. Então às vezes tem coisa que não compensa. O cara fala pra mim assim, isso acontece demais. Você vai na fazenda ali pra mim, levar uns coxos, levar um sal. Não, tem que levar uns tijolos ali na fazenda ali. Você vai e fala, não, vou, ué, tranquilo. Não, que ela é só 5 km aqui e tal, não sei o que. Aí você baseia. Eu cobro, digamos que eu cobro entre 150 e 200 pra rodar dentro da cidade, né? Do lugar mais perto pro lugar mais longe, certo? Aí digamos que o cara, não, é só 10 km. Então quer dizer que se dentro da cidade eu ando a 150, 200, mais 10 km, eu vou agregar valor de quanto? Só de mais 30, 40 reais da despesa? Sendo que na cidade eu ganho isso? Vocês entendem? Não gasto caminhão, não carrego peso, né? Aí você fala, não, eu te cobro 350. Que isso? Nossa, é caro demais, não, porque não sei o que. Eu falo, não, irmão, o trem, a coisa não funciona assim. Não, mas quanto que é seu quilômetro rodado? Entendeu? Então, galera, existe esse pequeno, como diz, vamos dizer, esse pequeno exclamação, essa pequena exclamação para quem é freteiro autônomo. Porque, como diz, eu já puxei algumas cargas de transportadora, você já chega lá, já tem o valor do frete, né, que eles baseiam na tal tabela, frete, que pra mim é uma bobeira, porque ninguém roda nisso. Mas eles baseiam nela, o pessoal que já trabalha de firma já tem uma base, né? Mas o freteiro autônomo não. Para ele conseguir se virar, para ele conseguir ganhar um extra e, como diz, manter, certo? Ele tem que ter essa ciência, entendeu? Ele tem que se conscientizar sobre isso. Aí muita gente fala, não, mas aí vocês querem ser os espertão. Não, vocês querem ganhar demais, vocês querem ser isso, vocês querem ser... Galera, não tem nenhuma esperteza aqui não. Entendeu? Não tem ninguém querendo ser mais que o outro, não. É uma questão de lógica, entendeu? Por que uma mudança de 150 reais, dentro de 150, 200 reais, dentro de uma cidade igual a minha, que é 200 mil habitantes? Nossa, onde é que eu tô, velho? Igual na minha cidade, que é 100 mil habitantes. Por que uma mudança nesse valor? Certo? Dentro da cidade, eu não vou carregar peso, não coisar. Aí você vai numa roça 10 km a mais, onde você vai levar mais tempo, você vai ter problema para carregar, descarregar, você não sabe como é que vai ser a estrada, você vai andar na terra, depois você vai ter que ter, como de despesa com limpeza de caminhão, você vai cobrar 30, 40 reais a mais. Não tem como. E infelizmente, o brasileiro, certo? Ele não tem esse discernimento, principalmente o que te contrata, sabe? Não tem esse discernimento, entendeu? Então assim, para mim o quesito fundamental de quilômetro rodado é estipular um mínimo, e a partir desse mínimo de quilômetro rodado que você vai cobrar ele, certo? Se não, ande no preço tabelado que os freteiros andam dentro da sua cidade, dentro da sua região, certo? É mais interessante, o retorno é melhor para você, você vai sofrer menos, certo? Então, como diz, essa é a ideia. Deus abençoe cada um de vocês aí. Não deixa de comentar, certo? Não deixa de ajudar os amigos que estão aqui no canal. Todos sejam com Deus aí. Tudo de bom.